Glória a Deus, aleluia. Saúdo a todos os ouvintes deste som e os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 15 ao versículo 20. Quero dizer que estou muito feliz por a vida do nosso irmão Robson. Que Deus nos abençoe, viu, irmão? Glória a Deus. Atos do capítulo 17, do versículo 15 ao versículo 20. Glória a Deus. Que nos diz assim a palavra de Deus. Os 15 ao versículo 20. Que diz assim a palavra de Deus. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, pois isso dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e dóticos, contendia com eles, havendo que perguntassem: que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece pregador de estranhos deuses. Pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. E então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa, que nos ensina, posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, eis aqui, meu amado, uma palavra diretamente do coração de Deus para a tua vida, para a tua família. Pois a Bíblia diz que esta palavra, ela é viva e eficaz, é mais afiada do que uma espada de dois gumes, a qual faz a separação da alma e do espírito, que faz a separação das juntas e medulas, a qual discerne as intenções do coração do homem. E esse texto, meu amado, a qual nós lemos, a Bíblia vem nos dizer, tem como título o discurso de Paulo em Atenas, aonde a Bíblia diz que enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade, pois Atenas era uma cidade a qual os homens, as pessoas, aquele povo era um povo idólatra, um povo a qual vivia de idolatria. E a Bíblia diz que Paulo, vendo aquela situação, começa a pregar nas sinagogas e na praça. Paulo começa a falar a respeito de Jesus e a ressurreição. Então, alguns dos homens que ali se encontravam, pegam Paulo e levam ao Areópago. Então, chegando Paulo naquele lugar, alguns perguntam o que era aquela doutrina que Paulo pregava. Mas interessante, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, é que nesse texto a qual nós lemos, nós podemos entender que não é diferente os dias de hoje a qual nós se encontramos. Não é diferente os dias como Paulo se encontrava em Atenas pregando a palavra de Deus. Pois todos os sábados nós encontramos aqui pregando a Jesus Cristo de Nazaré, falando do amor de Deus. E muitos de vocês que estão ouvindo esta palavra se questiona entre si, mas que Deus é esse que os irmãos todo sábado pregam nesta praça? Mas que Deus é esse a qual os irmãos evangélicos, eles confessam a sua fé?
Meu querido ouvinte da palavra, eu quero te dizer, meu amado, que o Deus a qual nós confessamos a nossa fé é o mesmo Deus a qual Paulo pregava em Atenas. É o Deus a qual fez o céu, o mar, a terra e tudo quanto nele há. É o Deus, meu querido, a qual dá o fôlego de vida a cada um de nós. Aonde um dia a palavra de Deus ela nos diz que assim como o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, um dia ele vai voltar e ele vem julgar este mundo conforme a sua justiça. A palavra nos diz que todo joelho se dobrará naquele grande dia perante o Senhor, e toda língua o confessará. Então, meu querido, esta noite, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui para proclamar esta palavra, esse evangelho, e dizer para você que o Deus a qual nós servimos, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus a qual mudou a minha vida e pode mudar a sua vida. Não importa a situação a qual você se encontra. Deus, ele é o Deus do impossível. O Deus a qual ele abre porta aonde não tem parede, ele fecha a porta e abre porta. Ele é o Deus que dá vida e tira a vida. Somente Jesus de Nazaré pode te dar a vida eterna. E a Bíblia diz que Jesus, como os seus feitos milagrosos, como o nosso irmão Robson falou aqui através da sua palavra a respeito da tempestade. Pois Jesus, meu querido, certa vez se encontrava de um lado da margem do mar e passou para o outro lado. E alguns da multidão que o procuravam a ele, vendo que Jesus e nem os seus discípulos se encontravam naquele lugar, foi até o outro lado. E chegando no outro lado, disse: Mestre, nós estávamos nos procurando. E Jesus Cristo, ele disse: na verdade vos digo, que vocês me procurais somente pelo alimento que perece, mas não pelo alimento eterno, que é a palavra de Deus. E assim, meu amado, não é diferente dos dias de hoje. Infelizmente, meu querido, muitos que aqui se encontram só procuram a Jesus, só procuram a Deus somente pelas riquezas, colocam o coração em Deus somente pelo que Deus pode dar e não pelo que Deus é. Pois Deus, meu amado, entenda uma coisa, que nós temos que amar a Deus, que nós temos que buscar a Deus, não somente nas horas de abundância, nas horas de alegria, não, mas sim nas dificuldades, porque Deus, ele é Deus sem mim e sem você. E eu pergunto, e o que é você sem Deus? Pois Deus, ele é eterno, pois Deus, ele é o ômega, ele é o alfa, ele é o começo, ele é o princípio, é o meio e é o fim. Porque Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meu querido, a palavra de Deus diz que passará céus e terra, mas a sua palavra não passará. Então, meu querido, esta noite, creia nestas palavras, aceite a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Pois a Bíblia diz que quando o homem aceita a Jesus como Senhor e Salvador, todos os seus pecados é jogado no lago do esquecimento. Porque Deus, meu amado, ele não leva em conta, consideração, o tempo da ignorância, de você não conhecer a palavra. Mas esta noite, nós estamos aqui para lhe alertar a respeito desta palavra. Pois um dia você não vai ter desculpa de dizer que não ouviu a palavra de Deus. Então, meu querido, esta noite, aceite a Jesus, creia nestas palavras que aqui nós estamos pregando. Porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E a sua palavra, ela é verdadeira. Pois sempre nós estamos dizendo aqui nesta praça, a única verdade que há neste mundo é Jesus. Pois Ele disse, eu sou a verdade. Somente Jesus é a verdade. Existem muitas verdades a qual o homem diz, para mim, para você. Mas somente Jesus é a verdade. Então, meu amado, creia nesta palavra,
E o mais, que Deus lhe abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.